Olá, eu sou Andresa Ferreira. Olá, eu sou Milena Ferreira. Sejam bem-vindos ao nosso podcast As Ferreiras. Somos jornalistas, fotógrafas, comunicadoras natas e decidimos unir forças nesse projeto incrível. Isso mesmo, vamos nos apresentar, né? Tem gente que não nos conhece. Eu começo, Milena? Começa. Tá, meu nome já falei, né? Então, características minhas, assim... Eu costumo dizer que eu não sigo a maioria, não sigo a multidão, eu sou bem autêntica. Eu acho que essa é a minha característica principal. E eu gosto muito, viu? Gosto muito da autenticidade. Eu sou fã dela. Isso é a verdade. Obrigada, também sou sua fã. Oh. Somos ferreiras, né? Mas não somos família, não somos irmãs. Relembrando, nós não somos irmãs. Só esse incrível... Nenhum parentesco. Nenhum parentesco, é só coincidência mesmo. E decidimos deixar como nome do podcast, porque, né? Isso, é um nome Vamos aproveitar. Vai, Andresa, continua aí. Então, eu sou uma pessoa muito positiva. Eu não gosto de gente negativa perto de mim, que eu já animo aquela vibe ali, mudo aquela situação. Mas no mesmo tempo, eu sou uma pessoa realista. Se eu ver que não dá certo, então, para aí, coloco o pé no chão, mas eu sou bem animadora, bem positiva. Eu não gosto de pensar nada negativo, tudo vai dar certo. Eu sempre incentivo as pessoas a tentarem. Como a gente teve agora, né? Esse podcast. Vamos tentar. A gente vai contar a história. Vai dar certo. E meu primeiro contato com a fotografia foi aos 3 anos de idade, com meu tio, Almeres Ferreira. Também é um Ferreira, né? E aí ele chegou, visitava a gente em casa e sempre com aquela Panasonic dele fazia fotos, fazia vídeo da família, bem documental. E eu achei aquilo bem legal, bem incrível. E sempre que ele levava pronto, né, os vídeos e as fotos, eu ficava encantada, porque, nossa, que legal a nossa história, né? Que eu era bem pirralha e achava o máximo todas aquelas imagens, né? E era tudo muito espontâneo. E aí ele sempre foi falando para mim, mesmo quando eu cresci, que ele não gostava, né, dessas fotos engessadas. E como ele cresceu registrando a gente, isso me cativou. E eu concordei, né? Disse, realmente, as fotos espontâneas de família com a gente com aqueles cabelos assanhados... São as melhores. Até hoje é o que realmente eu também sigo. Você também, né? Isso, Então, foi ele que puxou. Na verdade, a família da minha mãe, dos Ferreiras, eles têm uma tendência muito forte para arte. E aí eu fui... legal. Na minha família só eu que tenho essa sério? Só eu. Mas, sei lá. Eu sou a ovelhinha que saiu força da caixinha. A ovelhinha que saiu da caixinha. Sério? É sério. E... Tipo assim, a maioria lá, meus irmãos todos sabem desenhar. Eu não sei desenhar, sou péssima de desenho. Quando uma criança chega perto de mim pedindo pra desenhar, eu fico, meu Deus, eu já fico em aflição, porque eu só sei tirar foto, não sei desenhar, não. Não, né, minha filha? Assim, né? Com relação ao desenho, porque verdade. Comparado aos meus irmãos, aos meus primos, nossa, eles desenham muito bem. E aí vem de família, né? Um pouquinho desse sangue artístico, né? Porque fotografia também é um pouco de arte. E eu não considero totalmente arte, porque eu considero muito documento também, né? É um registro, assim. Tem essas polêmicas aí, mas também tem de arte. Eu também fico entre os dois. Né? E daí eu sempre fui muito curiosa também, né? Curiosa e decidida. E depois que eu cresci, fiz o ensino médio, eu fazia muito testes vocacionais. Não sei se vocês faziam isso também. Muito na faculdade. Eu era muito curiosa. Eu disse, e agora, o que eu vou fazer? Todo mundo já tinha aquele curso definido para a vida, né, profissional. E eu ficava pensando no que eu ia investir, né? Para ter um retorno financeiro. Mas eu não fui logo de cara, assim, qualquer curso, porque eu via também outras pessoas mais velhas que cursavam faculdade, na metade do curso desistia, e eu não queria ser essa pessoa. Eu queria começar... me dedicar e finalizar, né? Ter o meu diploma com felicidade, porque tem gente que faz um curso e não gosta do resultado, tem lá o diploma, mas não exerce, eu não queria ser essa pessoa. Então, eu dei uma pausa na vida pessoal, assim, né? No meu juízo, eu disse, não vou entrar na faculdade agora, porque eu fiz vários testes vocacionais, fiz várias pesquisas, e jornalismo estava entre elas, né? A minha também, desde o começo. Publicidade, marketing, tinha algumas coisas de saúde também. E era, não. Caiu nutrição, enfermagem também, assim, acho que tinha algumas perguntas que eu respondi que também combinavam, né, com
com essas áreas. Mas eu sempre tive mais inclinação para comunicação. Quando eu era ainda no ensino médio, a coordenadora até dizia que eu ia ser escritora e tal. Eu gostava de escrever, eu não fui muito de falar, não era muito do público, assim. Mas eu gostava de escrever, eu gostava das aulas de redação, eu gostava de português, odiava matemática e todas as exatas. E eu dei uma pausa, na verdade, assim, não quis ir direto para a faculdade. Por quê? Porque como adolescente, né, tinha meus 17, já completando 18, porque eu sou de janeiro. E aí eu ficava perguntando quem eu sou, o que eu vou fazer, qual é o propósito da minha vida. Não sei se vocês já tiveram esses questionamentos. Eu ia fazer administração. De nada a ver. Aí eu vi que realmente eu era da comunicação. Eu disse, não, ou publicidade ou jornalismo. Não sei se na tua faculdade funciona assim, mas na minha eu acho que é muito parecido. A gente faz primeiro comunicação social, aí depois a pessoa se direciona para o que quer. Aí, tipo, na sala tinha um monte de publicitário. Aí todo mundo, não, tu é muito publicitário. Mas, enfim, na minha parte eu falo isso. Continue aí a sua, que tá muito interessante. Lá na faculdade era direcionado já para jornalismo específico mesmo. Então, eu decidi estudar mais sobre a vida, buscar saber respostas de quem eu sou. Hoje a gente chama de autoconhecimento, né? Mas em 2009 não tinha esse nome comum, não. Então, eu não sabia nem que se chamava autoconhecimento. Mas eu estava bem confusa. Como adolescente real, né, querendo saber sobre mim, o que eu ia fazer, por que eu existo, qual é o propósito da vida. Daí eu fui estudar a Bíblia. Passei um ano estudando a Bíblia, numa escola bíblica, e achei muito legal, e dediquei a acho que foi mais 2 ou 3 anos, ensinando outras pessoas também da Bíblia, e fui encontrando respostas da vida, né? Inclusive, hoje eu também tenho um perfilzinho do Instagram que não está sendo alimentado por causa da fotografia, mas eu gosto de dar dicas sobre a vida, baseado na Bíblia também. Então, depois que eu dei essa pausa acadêmica, foi que uma colega me chamou para prestar vestibular para jornalismo. E eu disse, tá, eu fiz os testes vocacionais, né, no ensino médio, vamos embora, vamos estudar juntas. E aí a gente foi, em 2012, prestei o vestibular e fui para jornalismo, comunicação social com ênfase em jornalismo. E, claro, tinha a grade de quê? Fotografia. A minha também. Nossa, quando o professor apresentou, eu me apaixonei. Foi aí que chegou a fotografia? Legal. Assim, né? Desde pequena eu sempre gostei, né? Daquele direcionamento do meu tio para as imagens de família, né? Só que realmente eu não sabia manusear a câmera, né? Quando era pirraia nem adolescente, eu pegava aquelas cybershot, fazia as fotos. Eu e minha irmã, a gente gostava sempre de fotos. Porque tem fotógrafo que não gosta de aparecer, né? De ser fotografado. Eu não, eu gosto dos dois. Eu também. Sou muito isso. Gosto de ser fotografada e de fotografar. Então, a gente se divertia muito com uma cybershotzinha. Acho que era Sony a marca. Daí, com a cadeira de fotografia, quando ele ensinou a manusear o equipamento, eu me identifiquei super. Achei bem fácil de usar. Quanto outras pessoas achavam tão difícil manusear a câmera, eu tinha facilidade, né? Eu gostava das aulas práticas. E eu decidi para o jornalismo não, assim, tem a faculdade própria de fotografia. Mas eu não quis fazer porque eu achava muito fechado. Só tinha aquilo. E jornalismo não, é muito amplo. Muito amplo. Se alguém tem vontade de cursar jornalismo, eu indico porque são também várias áreas, né? A gente aprende de tudo um pouco, tanto no vídeo, quanto na foto, quanto no texto, quanto no rádio. O podcast veio muito disso, para mim. Eu amava a cadeira de rádio. Cadeira que a gente fala matéria, né? Da faculdade, eu amava de rádio. Eu fazia programas. Era tão legal. Eu já não tinha muito essa vibe do rádio, fazia porque tinha que fazer. Mas eu me identifiquei mesmo com a fotografia, com a linguagem, né? Porque tinha TV, né? Você podia escrever várias coisas. Eu gostava de escrever, mas a linguagem por imagem, me expressar através da fotografia foi amor à primeira vista. Então, o jornalismo ele tem essa amplitude, né? Você pode ter vários trabalhos, você pode ganhar dinheiro de várias formas, não só numa TV ou numa rádio, né? Que é o que todo mundo pensa. Que a gente vai fazer jornalismo para sentar na cadeira do Jornal Nacional, viu? E apresentar. Mas aí veio a fotografia para tu, depois da cadeira, desde o começo. Então, e daí eu fui a primeira aluna da turma a ser convidada para trabalhar com fotojornalismo, né? No caso, que seria fotografia política. E eu disse, ótimo, adorei. E assim, fui com as pernas tremendo, né? Porque era a primeira vez que ia para essa área. E trabalhar com política, né? Eu tinha que acertar, né? Não podia errar o momento lá, os cliques e tal. E
E foi legal porque era remunerado, não era... Porque tem estágio que você faz só por experiência, né? Então foi bem legal. E aí eu fui para fotografia política, adorei. Também uma área que a gente também pode falar depois, né? Porque estamos em ano de eleições, né? Municipais, então importante. Bem importante a gente trazer essa pauta aqui. E a gente vai trazer porque nós somos fotógrafas, mas, primeiro de tudo, somos jornalistas. Sim. E a gente fala de tudo um pouco, gosta de muita coisa. A vida, nós somos fotógrafas, mas não vivemos só disso. Né? Assim, a gente vive a vida pessoal, vive a mentalidade, vive a política. E aqui a gente vai falar sobre tudo um pouco, mas a gente vai explicar isso também. Isso, porque talvez tenham pessoas interessadas, né, nessa área também. E aí a gente vai dando dicas junto da nossa experiência. Isso. Acho que a experiência é a melhor aula, né? Com certeza. É a melhor aula. Então eu fui para política e depois eu fui para... Porque não tem sempre, né, ano político, então você tem que viver de outra coisa. E aí eu fui para os eventos, né, casamento, aniversário infantil, eu fui trabalhei com alguns cerimoniais, fazendo fotos para eles. E aí eu fui convivendo com outros fotógrafos, né, de evento e foi legal que foi ampliando a minha experiência. Então, tenho 10 anos de fotografia já, né, então entre eventos e aniversários infantis, quando eu descobri a fotografia de parto, que foi em 2014 para 2015. Eu descobri pesquisando lá porque eu já tinha que elaborar um projeto final do curso, né? Não sei se tu fez também o TCC, fez? Porque hoje não faz mais, né? E é? Não. Não, foi tão bom para mim, de verdade. Uma experiência muito boa. E aí eu descobri pesquisando lá quais eram as linguagens, né? Quais eram as áreas de fotojornalismo, porque não queria ser apenas só política, né? Tem fotojornalismo familiar. Porque o fotojornalismo é uma foto que não é pousada, é o que acontece. E eu amo exatamente isso. O que a gente faz agora. E até eu tinha lido durante a graduação um livro de, acho que é Fernanda Marques e Reinaldo Martins, eu acho que é o nome deles, que é Fotojornalismo no Casamento, que é Inspiração e Informação, acho que é esse o título. E ele falava que o bom de você... Porque tem essa frase, né? Que o bom de você conhecer a regra é você saber quebrá-la. Então, isso eu encontrei na fotografia, achei o máximo, porque eu não gostava de pedir para o pessoal fazer pose, até porque eu gosto mesmo de chegar no lugar e sair fazendo foto, igual como eu vi meu tio. Ele foi a minha real inspiração, né? Então, eu sei direcionar, pedir para o pessoal fazer pose, mas eu não gosto. Não enche meus olhos, né? Mas a gente sabe porque precisa saber fazer, né? Nas técnicas, até porque mesmo no fotojornalismo, se você for em algum evento de família e você sair fazendo foto, tem algum momento que você precisa pedir para que eles olhem para a câmera, porque tem que ter uma foto pousada, oficial, né? E a oficial sempre aquelas pousada. Fotos de sala, do porta-retrato, e a maioria são pousadas, porque precisa ver o seu rosto, o seu olho. Tudo encaixadinho lá. Então, foi isso. Eu fui descobrir a fotografia de parto e foi difícil de fazer a conclusão do curso, porque... era muito fechado, não tinha essa opção, principalmente aqui em Caruaru, tinha mais em Recife, né? Só que eu não tinha muito conhecimento. Mas eu meti a cara e fui, recebi vários nãos das maternidades e hospitais aqui, mas eu fui insistente, né? Sou muito perseverante e decidida, e era aquilo que eu queria defender no meu trabalho como fotojornalismo, a humanização do parto, né? Através da fotografia, que muita gente precisava dessa informação através das imagens, e hoje mudou muita coisa por causa da fotografia. Tem muita mulher que não sofre mais violência porque ela está bem informada do que acontece do processo do parto, graças à fotografia. Então, é muito bom ser esse instrumento, né, hoje, esse meio de comunicação e tá trabalhando com isso. Então, essa sou eu, resumidamente, fotógrafa de parto com muito amor. Eu voltei em 2022, na verdade, né, que eu falei que era muito difícil a área. E aí eu me especializei com Débora Guelma, recifense. Acho que ela é recifense, mas ela mora em Recife. Não sei se a naturalidade dela é Recife. Mas ela trabalhou muito nessa área, tem muita experiência e eu tive esse prazer, né, de ter um pouquinho do conhecimento dela. E aí eu mergulhei de volta em 2022 e não sei até quando estarei na fotografia de parto, mas essa porque sou eu. É um desafio. E você, Milena Ferreira, conte lá seu lado Ferreira. Legal. Amei, viu? Amei. Eu não sabia tanto da vida de Andresa. A gente se conhece há pouco. Há pouco tempo. Mas a gente se conectou muito rápido. Sim. De primeira não, porque ela é mais fechada. Eu sou mais assim, expansiva. Verdade. Né? Eu senti isso. Eu acho que você sentiu também. Mas a gente se conectou e foi. Vamos lá, né?
Eu fiz aqui uma colinha, mas eu vou falar muito de mim. Então, eu sou jornalista desde 2015 também, desde você. Ah, que legal. Eu, na escola, no meu tempo de escola, eu sempre fui muito comunicativa. Eu sou uma pessoa que conversa com muita gente. Por onde passa, eu vou conversando, eu vou abrindo papo com todo mundo. Verdade. E eu sempre fui muito assim. Desde criança, eu sempre tive muitas amiguinhas. Enfim, e daí veio a minha paixão por me comunicar. Mas na faculdade, por família, enfim, todo mundo dizia muito assim, faça esse curso, porque você vai ter trabalho não sei aonde. É muito disso, né? Sim. E eu nunca tinha me encontrado. E nos testes vocacionais, dava muito publicidade e jornalismo, era o que mais dava. Mas eu, quando criança, tinha sonho de ser pediatra. Ah, Veja só. Mas assim, nunca foi a minha... fazer medicina, enfim. Na criança a gente pensa assim, né? Que vai ser pediatra assim, do nada vai fazer um cursinho, pronto, vou cuidar de criança dentro do consultório. E não é assim. Mas voltando, daí então foi minha escolha de jornalismo. Eu também passei em 2015, eu comecei minha faculdade. Não, eu comecei em 2012, foi. Isso, tudo começou em 2012 também? Eu comecei em 2013, né? Prestei o vestibular em 2012. 2015 foi o ano que eu me dediquei ao TCC, mas eu formei em 2016. Eu acho que eu entrei em 2012. E terminou em 2015. Foi, terminei em 2015. Lembro muito bem. E daí, eu comecei jornalismo como se nada. Comecei porque, era o curso que tinha mais me identificado e fui. Nem pensei muito, fui. Porque era meio que eu gostava. Dentro da faculdade, eu fui me apaixonando pelas matérias. Eu gostava muito de redação. Eu sempre fui a pessoa de escrever muito. Eu fazia enormes redações. Escrevia muito, amava a matéria de redação jornalística, enfim. O que a maioria não gostava, né? Eu amava. E na faculdade, por incrível que pareça, eu não fui uma pessoa muito comunicativa. Eu tinha o meu grupinho e não falava com quase ninguém. Não sei, é de época, né? Vai muito de época. E gostava muito de escrever. Mas depois de uns exercícios que eu tinha uma professora de TV que botava a gente para falar mesmo na frente da faculdade, entrevistar as pessoas, eu comecei a me soltar e comecei a gostar daquilo. E aí eu me tornei essa faladeira que eu sou hoje. E aí e a gente tem várias, na faculdade tem várias, e eu amava muito, como eu falei, rádio. Eu sempre gostei muito de rádio, porque eu tinha muito vergonha da minha imagem e da voz, não. Eu sempre gostei muito. Eu sempre fui vocês vão ver por aqui que eu sou uma pessoa que falo muito e hoje em dia eu gosto da minha imagem, mas antes eu não gostava. E por gostar da minha imagem, por não gostar da minha imagem e gostar de falar muito, mas eu sempre gostava muito de falar sobre moda. Por incrível que pareça, mas não gostava de minha imagem. Mas olha, os looks dela dá pra perceber. Eu até tive um blog, inclusive. Na época da faculdade eu tinha um blog de moda, que eu não aparecia, só falava sobre as pessoas, escrevia muito. E no rádio, na faculdade, eu lembro muito bem que a gente fazia muito programa de rádio. Era legal. Ia ao vivo para toda a faculdade. Era muito legal, eu gosto muito. Por isso do meu amor, eu acho, hoje em dia. Que eu escuto muito podcast e eu vou contar essa história, por quê do podcast. Mas aí, chegou no fotojornalismo, que eu lembro até hoje que a gente ia muito pro Parque Dona Lindu, não sei se tu conhece, lá em Recife. Não conhecia É um parque ainda. que fica... É lindo Só lá. por nome. É um parque que fica à beira-mar de Boa Viagem, muita gente deve conhecer. Sim. A gente ia ter aula de campo lá com um professor à noite, de tardezinha pra noite, pra gente aprender esse contraste da luz. Eu me apaixonei. Nossa aula de campo aqui, sabe onde era? Na Praça do Rosário. Ei! Que diferença, que né? diferença, E lá, tinha praia e o parque era bem legal. Lá tinha um teatro dentro. Eu fotografei muito lá. E eu criei, assim, uma paixão que meu Deus do céu, eu me descobri. E... em contrapartida, eu sempre fui a pessoa que tinha uma câmerazinha na família. Em todo aniversário eu ia fotografar. Não, Milena vai. Não, deixa a Milena que Milena vai. E eu... Mas te chamavam porque tu gostava e tu teve a iniciativa de eu levar a gostava e me chamavam porque via que saía que tu gostava, organizadinho. né? E eu gostava, eu ia. Eu lembro muito que eu tenho uma prima hoje que ela tem 13 anos. Eu só não fiz, acho que 1 ano dela, porque 1 ano geralmente, né, as pessoas chamam fotógrafo, e eu, meu Deus, adolescente. Que tem mais anos de experiência. Né? Exatamente. Aí eu não fiz, mas desde então, hoje ela tem 13 anos. Todas as festinhas dela, acho que até uns 8, por aí. Eu fotografava e eu amava, mas eu nunca pensei.
vou ter isso como minha profissão. Mas quando acabou a faculdade, eu fui trabalhar em assessoria de imprensa, que eu gostava muito de produzir, de escrever, enfim. Trabalhei muito nessa área ainda. E eu fui olhando mais atentamente a fotografia. E eu tive uma amiga minha, tinha outra amiga que tinha uma agência de fotografia e me chamou para testar lá. Eu gostei. E nesse ano mesmo, acho que foi 2015 para 2016, eu comecei já fotografando parto. Foi a minha primeira experiência com fotografia profissional, foi a fotografia de parto. Em Recife. Em Recife. E lá também, nessa época, era mais aberto, mas ainda assim, muito difícil. Rígido, né? Tem hospital hoje em dia que... Foi um tempo desse que eu consegui credenciamento. Santa Joana. Ele! Mas hoje eu amo. O auge. Hoje em dia tá tudo certinho, mas era um dos mais difíceis. E daí eu comecei na fotografia e me apaixonei. E depois do parto, lógico, veio os aniversários, os batizados. E eu sempre gostei muito dessa parte de fotografia de família. É tanto que eu hoje só faço fotografia de família. Nunca fotografei um casamento. Se eu fotografei, Sério? foi pra, tipo, uma amiga que não foi como profissional. Eu fui porque eu fui ajudar ela, eu sabia fotografar. Eu disse, olha... Ela, mas tu fotografa um parto. Eu disse, mulher, mas é diferente, mulher. Completa. Diferente. Não, mas na hora tu vai saber. Eu disse, então, não fiquei muito satisfeita não, mas ela gostou, né? Mas também não fui como profissional, fui como amiga para ajudar. Uhum. Mas minha paixão sempre foi, sempre eu acho que será minha fotografia de parto. Eu amo muito, amo de verdade. E eu fui me especializando em fotografia de família. Sempre quis muito fotografar gestante, mas nunca tinha chegado a mim. E depois de uns anos também, chegou e foi dando muito certo. E eu tornei ela como minha profissão. Acho que como profissão mesmo, como fotógrafa desde o primeiro parto, são 8 anos. 8 anos. Minha filha tem quase 9. Ela tinha uns 6 meses quando eu comecei, eu lembro hoje. E faz 8 anos, como fotografia mesmo. Mas como pessoa, empresa, porque eu já trabalhei para outras pessoas... Acho que faz uns 4 anos. Mas desde sempre, a fotografia de parto foi meu carro-chefe. Uhum. É o que me puxa para todas as outras fotografias. Muitas vezes, eu fecho a fotografia de parto e depois eu vou fechar o gestante. É incrível, né? Como é o parto que me puxa para tudo. Sim. E eu amo isso, porque como você deve muito saber disso, que quando a gente começa no parto, que é o nascimento da família... A gente termina ficando. Eu amo registrar as famílias desde o começo. Eu tenho clientes que eu conheci no Chá Revelação, ela sabe disso. Uhum. E hoje a baby dela já fez 1 ano e a gente faz tudo. E eu amo, e tenho muitas outras clientes e amo. As famílias adotam, né? Exato, não tem a como. gente fica da família, eu amo. E aí é isso. Eu sou fotógrafa de parto, fotógrafa de famílias e amo esse mundo do nascimento, o mundo do nascer da família. Amo tudo isso que envolve isso. Estou aí. Pronto, as Ferreiras, fotógrafas, jornalistas e que tem muitas Isso. vivências e experiências para contar. Exatamente. Então, como foi que surgiu essa ideia? Essa ideia não foi minha, tá? Foi de Milena. Conta, Milena. Então, Como surgiu a ideia desse podcast? um belo dia a gente estava aqui foi mais um congresso, um encontro de fotógrafo do Fotoagreste aqui de Caruaru, que a gente grava aqui em Caruaru e nós moramos aqui, né? Isso. Eu sou caruaruense, mas Milena eu sou é olindense. E vim pra cá faz uns anos. Mas a gente estava aqui num congresso e a gente veio visitar as instalações aqui do local que estava acontecendo esse congresso. E eu vi esse estúdio e disseram que podia gravar podcast aqui. Aí eu olhei pra Andresa. Nem conhecia a Andresa direito. Exatamente. Aí eu disse, Andresa, a gente podia gravar um aqui, né? Aí ela olhou pra minha cara assim, que menina doida, nem me conhece, já quer. Aí eu, vou arriscar. Falei, mas eu podia, assim, mas foi interessante, eu olhei pra cara Aí dela. ela, esse ano não, né, que eu não tenho tempo. Eu disse, tá bom. Quando você tiver tempo, aí você fala comigo. Aí ela, tá bom. Aí um belo dia ela veio, falou e deu tudo certo. Em dezembro. Foi. Instalou assim, instalou a ideia de volta assim. Eita, ela falou do podcast, mas realmente em dezembro eu já estava com a agenda organizada, né? Foi. E realmente foi em agosto, eu acho, o encontro de fotógrafos. E ela disse assim, bora fazer um podcast. Eu disse, como assim? Na minha cabeça, você é doida mesmo. Não dá, não dá. Porque
Assim, eu, Milena, fotógrafa, eu amo falar, como vocês sabem, estão vendo. Eu amo falar e eu sempre quis ser chamada para um podcast. Mas eu, com meus poucos anos de experiência, nem sou conhecida, meus clientes Ainda. que me conhecem, eu ficava, poxa, quando alguém vai me chamar para um podcast? Mas nunca chegou esse convite. Aí eu disse, quer saber? Vou criar um podcast para mim, porque eu vou falar em todos e vão ter que me aguentar escutando falar. E foi assim que a gente Isso. combinou e estamos aqui. Chamei pra... Eu disse, lembrei. E o podcast? Bora? Foi. Bora, a gente pensou, fez as fotos, a ideia. Vamos embora, estamos aqui gravando e... E vai dar certo. Já deu certo, né? Estamos aqui. E o primeiro episódio, né, sobre os bastidores, porque muita gente não nos conhecia, né? Talvez alguns conhecem, mas não tanto, talvez não sabem desses detalhes. Mais que a nossos gente amigos, revelou. né? E eu, como tu falou que gostava da pediatria, né? Talvez queria ser pediatra quando criança. Então. Minha gente, eu sempre quis fazer medicina veterinária. Não tem nada a ver. Não, eu gosto mas tu demais tem dos cara. animaizinhos, dos bichinhos, além dos bebês. Eu até hoje, por Dos isso... bebês humanos. Mas eu gosto demais de bicho. De todos os tipos. Mas aí não migrei porque eu sabia que eu não ia ganhar dinheiro. Eu só ia ajudar os cachorros da rua, pegar os gatos. Eu disse, não, deixa eu dar fotografia. Verdade. Eu acho que é muito disso, o meu, de amar tanto criança, que eu fui para fotografia de família. Porque, minha conexão com as crianças, E minhas tem contato clientes com sabem. pediatria também. Né? É, Que a gente vê lá. exatamente. O carinho dos pediatras, das pediatras com os bebês. É muito legal de registrar. E hoje a gente pensou em exatamente isso, nos apresentar o que é que a gente faz, apresentar como a gente pensou em tudo isso. E a gente falar um pouquinho dos bastidores de ser uma fotógrafa, né? Isso. Que muita gente pensa que é só ir lá, tirar foto, voltar para casa, editar e mandar. Pronto, assim, bem fácil, né? Meus amigos fotógrafos, que alguns devem estar escutando a gente, devem estar vendo a gente, sabem muito bem que não é assim. Não, De não é jeito nenhum. fácil. As pessoas, talvez, não sei se a palavra é ilusão, né? Mas tem muito glamour da profissão de fotografia. Tem muito fotógrafo que se exibe muito, assim, né? Na postura com a câmera na mão e tal, aquele status. E as pessoas pensam que é uma profissão bonita e fácil. Ela é bonita, não é, não vou negar. Mas não é fácil. Não é fácil. A gente ama, particularmente, eu tenho certeza que você também eu amo. Com certeza. Eu amo minha profissão, amo ser fotógrafa, mas existe suas dores e delícias. É muito prazeroso, tá? Ter o contato com o cliente, registrar tudo aquilo, ser a via que tá eternizando aquilo. Eu não falo muito em eternizar, porque eu nem gosto tanto desse termo, mas registrar, para mim, é o termo que define. Sim. E a gente sabe que é muito lindo fazer tudo isso, mas os bastidores são bem você difíceis. falou o primeiro requisito, né? Tem que amar, tem que gostar. Porque tem gente que quer ser fotógrafo, já chegaram vários, assim, tu dá aula, me ensina e tal. Eu disse, você gosta? Gosta mesmo? Acho que até nesse perfil que eu falei, que eu tenho umas dicas de vida, eu dava algumas dicas de fotografia. Eu dei uma pausa nas fotografias e fiquei na dica geral de vida. Mas uma das dicas que eu falei, a primeira foi se a pessoa realmente gosta de fotografar. Porque tem muita gente que pensa no dinheiro. Ah, vou ganhar dinheiro sendo médico, vou ganhar dinheiro sendo advogado, vou ganhar dinheiro sendo fotógrafo. Só pensa no financeiro. Mas você só vai ganhar muito dinheiro se você gostar daquilo que você faz. Porque eu já vi inúmeros fotógrafos que pensavam que realmente ia enricar com a fotografia, mas quando começou a apertar, né, ali a pressãozinha, porque não é só apertar o botão e ir para casa. A gente trabalha mais na frente do computador do que propriamente com a câmera. Não é isso, Milena? Um momento prazeroso é muito do fotografar. Ah, eu amo. Isso. Porque não vou dizer que é ruim, porque se a gente escolhe estar lá, a gente também, consequentemente, tem que editar, tem que finalizar da forma mais, né, direitinha e mais real perfeita. possível do momento. Exatamente. Né? Tem que chegar mais próximo. O por trás de tudo isso, eu acho trabalhoso, é complicado, tem que amar muito para se propor a estar tanto lá na frente quanto por trás, nos bastidores. E nosso assunto hoje é propriamente esse. Você tem que gostar, além da fotografia, né, da câmera e de apertar o botão, de estar ali naquele evento ou naquela família. Você tem que gostar de pessoas, tem que entender as pessoas, tem que pesquisar sobre pessoas. Então, é uma profissão bem
bem ampla também, né? Fotografia realmente não é só o que pensam que é. A gente conhece histórias, Isso. conhece momentos de alegria, mas também conhece os momentos... Exatamente. quando a gente tá num parto e acontece alguma coisa. Aham. Então, A é o gente- relacionamento, né? É. Você tem que ter a proximidade com pessoas, tem que ter paciência com pessoas. Porque tem muito fotógrafo que não tem paciência de querido, tá fazendo o quê aqui? Não é? Eu olho Principalmente muito isso. fotógrafos de família, né? Que lida com criança, com fases daquela família, como a gente é adotado para certas famílias. Tem uma família que realmente vai levar a gente pro resto da vida. Olha, Então, a você gente- não gostar de criança e não gostar desse caos, né, que é um caos fotografar criança, mas se você não gostar, não tiver paciência, A eu digo profissão nem... não é para você. Não é pra você. Exato. Vá fotografar, Produto, olhe... moda, que é estático. que é legal também. É legal, mas... momento. Mas assim, os nossos bastidores, na real, é isso. Tem que gostar de pessoas, tem que gostar de dinheiro também, né? Porque a gente não vai fazer Não. de graça, porque tem Não gente que é chega só assim, por "Ah, amor. é só um bolinho, não é, lindos? Isso! A Tem gente muita tem, é. gente. Temos que ter horas no É computador só para umas esse bolinho. fotinhas, mulher. Vai lá e fotografa. E daí você tem que gostar de ampliar o seu olhar, né? Que é ler livros, ouvir boas músicas, assistir Ver. filmes. Observar lugares que você vai. Eu observo Isso. muito. Em viagem, eu observo muito. Ah, as viagens são Paisagens, maravilhosas. pessoas, Descansar olhares. o juízo, Ai, tô louca por abrir a uma, mente. inclusive. Vamos chegar lá. É. No decorrer do ano a gente faz uma viagem. E aí, isso é importante, você gostar de aprender. Tem que estar com a mente aberta para fotografar. Nosso bastidor é muito de aprendizado, né? E de relacionamento. E realmente de querer fazer aquilo. Tem que querer, senão você não sustenta, né? Tem uma frase que fala que se você fica pelo menos 5 anos no que você faz, você não desiste mais. E eu já vi Já passei. vários que desistiram antes dos 5 anos, Eu também. Né? Eu também. E a gente olha assim, então, né? A gente já sabia que você não gostava, mas tentou. Eu gosto que as pessoas tentem. Tenta, vai, tenta, você não quer tanto. Ah, já teve gente que tentou muito me atrapalhar na profissão, assim, né? Já fazia foto de graça, já para tal família não fazer comigo. Eu disse, tá bom, vai com Deus. E aí Se vem for o que depois, né? você gosta, você fica. Mas não E- gostava, mas era não- só para atrapalhar, Só entendeu? pra atrapalhar. Qual A é gente a tem sua- muito disso, né, Isso, Andresa? é. Muito. Qual é a sua intenção na fotografia, né? Se você realmente gosta, você quer, então vai dar certo. Cada um encontra a sua área, o que gosta, né? A gente tem que se cuidar também, né, Milena? Nos nossos bastidores, a gente tem que cuidar da mente. Da mente, do físico. corpo. Eu falo muito isso. Eu acho que tu também. Eu tenho um cronograma diário. Eu assim, não tão escrito, mas na minha cabeça eu já tenho o cronograma. Muito porque, voltando ao assunto, muita gente pensa que é só ir lá fotografar, chegar em casa, baixar tudo no computador, editar ali. Mas, minha gente, e a gente só não tem um, né? A gente não tem um aniversário por mês. Verdade. Que chega, senta, edita, entrega um parto. Não. Andresa, mesmo dia desses, ela tinha um parto de madrugada, que a gente tinha uma reunião e tu teve que dormir, né? Foi. Porque, né? Era E além de cuidar da casa do marido, Exatamente. enfim. Eu não tenho esse cronograma porque eu não gosto de rotina, assim, mas assim, eu pontuo o que eu tenho que fazer, mas eu não coloco horários e tal, porque eu sei que a minha vida não vai seguir isso. Exatamente. Mas eu acho muito fofinho quem consegue seguir tudo no Eu, horário. assim, eu não tenho o horário, mas eu tenho, assim, eu preciso fazer isso, isso então, e isso também hoje. tenho isso assim, sim. Eu tenho o meu horário de ir pra academia, que é, assim, todo dia eu preciso ir, porque eu acho que você pensa assim também, eu preciso estar bem Sim. para dar o meu melhor ao meu cliente. Exatamente. A família que eu vou atender, o aniversário que eu vou, eu preciso ter até fôlego, né, minha gente, para essas crianças. E para os partos, e senta, levanta, anda, corre, enfim. E mentalmente, espiritualmente também eu vou muito por isso. Exato. Eu acho que muita gente que me vê no Instagram sabe disso. Todo domingo é sagrado para mim, eu vou pra missa. Uhum. E eu só troco isso se realmente for um batizado no domingo. E ainda assim, quando acontece na igreja, eu tento ir na missa da própria igreja. Não é a minha paróquia, mas eu tô lá cuidando do meu espiritual, porque para mim é muito importante também, o físico, o mental. E a gente, eu acho que você também pensa assim, né? A gente precisa estar bem para Não, é isso mesmo. melhor. Os bastidores de fotógrafos também é isso, é cuidar da coluna, cuidar do joelho, porque a gente abaixa muito na altura das crianças. Para fazer uma foto boa de criança, tem que abaixar na altura dela. Então, cuidar do joelho, eu fazia pilates, também o rebelde, assim, né? Eu tenho que voltar, por causa da rotina dos partos, eu parei um bocado de coisa, assim, da minha vida pessoal, né? Mas eu tô organizando novamente, porque eu voltei em 2022.
Aí 2023 foi mais de organizar, aí eu fui me enfiando nas associações, nos concursos, aí já fiquei, meu Deus, eu tenho que organizar a minha vida. Eu fui, mergulhei mesmo de cabeça. E agora, 2024, com um podcast também, né, que a gente mergulhou. Mais essa. Mais essa. Mas eu pretendo voltar pro Pilates, porque eu sempre costumo fazer uma caminhada com meus cachorrinhos. E eu acho que é o único exercício físico, assim, Do dia. fixo que eu faço do dia. Não vou pra academia como Milena, mas Vamos, eu vamos também. adotar. E é isso, tem que cuidar. Tem que cuidar do corpo, porque você é um prestador de serviço, você não é um produto. Então, é você que vai. Então, tem que ir, né? Tem que cuidar da mente e do corpo, E do assim, espiritual. eu acho que tu também. Ninguém fotografa por mim com meu nome. Exatamente. Só sou eu e eu mesmo. Tem muita gente que fala no WhatsApp, é porque Milena, eu sou, oi, tudo bom? Sou eu sou Milena. Eu mando um áudio, sou eu mesmo. Não Porque... temos secretários. Não. Aí, né, a gente pra tudo. Isso. A gente pra falar, a gente pra fechar, a gente pra ir Isso. fotografar, a gente pra ir editar. Essa é a realidade. Essa é a realidade e a gente tem que cuidar da gente pra estar bem pro outro. Mesmo que a gente tenha backup, né? Mesmo que a gente tenha uma outra pessoa que vai em algum momento de Algum urgência, vai cobrir um evento, mas nós somos esse conjunto de cargos, né? Os bastidores é esse. Os A gente bastidores é isso. fotógrafa, é secretária, é editora, é produtora, é Tem encadernadora. tem aqueles memes, né, da internet. Isso. Quem edita? Eu. É. Quem filma? Quem fotografa? Eu. Quem atende o cliente? Eu. Eu acho que muito fotógrafo que está escutando, ouvindo a gente, se identifica com isso, porque é muito isso. Ai, acho massa quem, né, pode, tanto financeiramente, ter uma pessoa para ajudar, mas hoje em dia eu ainda não consegui. Isso. Assim, como é que tem uma palavra? Terceirizar. Isso, terceirizar ter uma esse equipe trabalho. profissional, Isso, um escritório específico. Então, eu já tentei dessa forma, mas infelizmente é difícil de você encontrar pessoas de confiança Isso. para você formar uma equipe assim. Eu acho que pode conversar isso também em outro tema, que tem muito isso de inveja. Acho que em Pernambuco é muito forte isso entre os fotógrafos Muito. e tem várias histórias de fotógrafo que vai editar para você e acaba pegando o seu estilo de edição, usa da mesma forma. Já passei da situação de alguém fazer algum trabalho para mim e levar algum cliente, entendeu? Assim, vai na conversa e arrasta. Então, assim, tem esses riscos também da profissão, como toda profissão. No próprio Instagram, Andresa, eu Isso. vejo muito disso, de cópia. Minha gente, Isso. de cópia, de fazer stories do mesmo jeito que você. A mesma logo, tudo muito gente, parecido. Ai, Então é um das dores, né? Dos bastidores. dos que a gente bastidores. passa. Também tem umas dores, né? Que é cuidar do equipamento, que não é barato. Não é barato. Isso faz parte também do pacote. A gente tem que... E a gente tem que Como- investir. Isso. Como a gente cuida do nosso corpo, a gente também tem que cuidar do corpo da câmera e tem que levar na assistência, tem que fazer uma limpeza, tem que trocar a lente tá suja ou tá com alguma Fungo. falta de foco, aí É. manda para assistência, aí gasta. E aí tem que trocar a câmera, porque a câmera ela tem uma quantidade de cliques, né? Ela tem uma validade. Isso tudo é o bastidor do valor. Porque Isso. muita gente, eu acho que muito cliente chega pra você. Faça por amor. Isso! E assim, não porque é tão alto. Não porque. Ai, dá um desconto. Vou fazer no meu mas- iPhone. Isso, vai lá, linda. Pode fazer, linda. Aí, muita gente, né? O bastidor da gente é muito isso, do valor. Isso, é. Eu, hoje em dia, até não sofro tanto por fotografar famílias desde o começo. A gente já tem aquele... Mas quando chega um novo, eu acho que pra tu também, assim, fala muito do valor. Assim, alguns. Graças a Deus que alguns. É. Mas, assim, o bastidor é muito isso. A gente... Tudo lá ali dentro do nosso orçamento tá. O cuidar da câmera, né? O se precisa trocar o equipamento, a gente precisa trocar. Por quê? Isso. Tem que ter um equipamento reserva, né? Então, tudo isso demanda valor. E realmente, como falou, dentro disso não pode ter pena de usar o equipamento. Eu já conheci fotógrafos que faziam um clique assim, não, você não vai gastar meu obturador. Mulher. Então, realmente, você faz foto de estúdio ou alguma coisa do tipo, porque na nossa área de fotojornalismo é para contar uma história, a gente está escrevendo, então a gente está fazendo um rascunho. Então, minha gente, eu vou disparar a minha câmera, eu vou disparar o obturador, Eu eu vou também, clicar viu? muito. Então, não pode ter pena. Se você... Não. Esse é o meu bastidor, talvez seja o de Milena também, né? Não ter pena do equipamento. Eu não tenho é pena usar, alguma. porque as pessoas estão dando o melhor, estão acreditando em você, né? Confiando em você, que você vai entregar o melhor da vida delas para elas. Então,
É a gente que tá ali junto, né? Acho que os bastidores da gente, a pessoa contrata eu como pessoa também, porque é o meu olhar. O olhar de Milena não é igual ao meu, o estilo dela não é igual ao meu. Então, mesmo que tenha vários fotógrafos de família, vários fotógrafos de parto, o cliente vai se identificar com aquele determinado fotógrafo. Então, assim, não tem para que ter fotógrafo matando o outro, passando em cima do outro, querendo burlar o outro. E a gente vê muito isso. E a gente vê isso que é meio que, assim, uma insegurança, talvez. Porque não tem necessidade. Não tem. Caruaru tem pra todo mundo. quase 400 mil habitantes, Caruaru, né? E Minha gente. por favor, né? É. Então, assim, procura se valorizar, né? Você realmente saber quem você é, porque por isso que eu sempre quis me encontrar, isso desde a adolescência. Até hoje, assim, eu gosto de saber o que eu estou fazendo com segurança, quem eu sou, porque eu vou atrair as pessoas certas. E aí, quando a gente atrai os clientes certos, que gostam do nosso trabalho do jeito que é, sem precisar dizer, mas fulano faz desse jeito. Não, vão realmente atrás de mim porque gostam do meu estilo, gostam do estilo de Milena. E o legal é isso. O ideal é isso, porque tem que ser original, tem que ser você. Então, esse é o nosso bastidor das dores e das delícias, né? Tem muito mais, mas ao longo dos episódios a gente vai falando sempre um pouquinho. A gente vai trazer, sim, convidados sobre diversos assuntos. E eu até fiz um parágrafo aqui para vocês entenderem como é que vai ser. Que por aqui a gente vai falar sobre diversos assuntos, tá? Tanto saúde física, mental, vida profissional, política, mas sempre tudo com aquele quê de fotografia. Sempre ou quase sempre, porque nós somos jornalistas, mas hoje nós atuamos como fotógrafas e temos essa licença poética para isso. Exatamente. E esse sobrenome Ferreira, eu acho que eu até esqueci de falar quando a gente estava se apresentando, que esse meu tio, ele me falou uma vez que a descendência, né, dos Ferreiras, eu não sei se vocês gostam de pesquisar, eu sou muito curiosa, gosto de saber o porquê de tudo, e quando eu era criança, meu apelido era Matraca. Não sei se vocês lembram de um desenho que tinha, que era Matraca, e todo mundo chamava Matraca, porque eu ficava, por quê? Por quê? E aí eu perguntei, né, pra ele, por que a gente é Ferreira? E ele falou que era tipo uma descendência judia espanhola ou era judia portuguesa. Eu não tenho certeza porque tem vários escritos sobre isso. Então, quem é historiador aí que está escutando a gente, manda um e-mail. A gente vai deixar um e-mail, né, na descrição ou no direct do nosso Instagram. Então, dá um ok aí, confirma a informação, é legal. E também manda, né, sugestão pra gente de tema. E quem é fotógrafo, quem quer ser. Quem tá assistindo pelo Spotify... Pelo YouTube também. Pelo Spotify, pode ver a gente no YouTube. A gente tá fazendo vídeo e áudio. Pra quem gosta, eu gosto muito de escutar podcast no Spotify, mas quando eu tô editando, geralmente eu edito de manhã ou à tarde, eu coloco podcast na TV e vou editando e dando umas olhadinhas, assim. Eu amo. Eu amo ver vídeo de podcast. Tu gosta? Eu gosto mais de ouvir. Eu gosto mais de ver vídeo. Eu gosto mais de ouvir. De ver, assim, porque realmente eu passo as horas da edição ouvindo. Quando eu vou parar para assistir, é tipo uma hora vaga. É um lazer. Porque realmente eu estou mais ouvindo. Mas são duas plataformas muito boas, né? De fotógrafos. Que a gente precisa muito de distração, porque é muito tempo no computador. Muito, muito tempo. Mas e é isso, né? Legal. Isso. Finalizamos por hoje. Os bastidores são esses, assim. Tem vários detalhes, mas os principais, eu acho que por curiosidade, né? Somos isso. Essas Ferreiras. E a gente aceita sugestões de temas, críticas, de convidados. Isso, aqui tudo é bem-vindo. A gente aceita a sugestão de convidado. Isso. Se você quiser e tiver algum assunto pertinente ou interessante pra gente, super fala aqui com a gente no comentário, manda um e-mail, fala com a gente no Instagram, que a gente vai conversar e vai acertar. Quem sabe você tá aqui. E tem um pouco de tudo. E é isso. Finalizamos? Finalizamos. Tudo certo. Tchau, pessoal. Tchau, tchau. Esse foi o As Ferreiras. E é isso.